Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Essa é a segunda parte, do vídeo que a gente fala sobre as discussões dos sistemas. Anteriormente, no vídeo anterior, eu dei uma resolução de duas questões onde eu fiz uma revisãozinha sobre equação da reta na forma geral e na forma reduzida. Se você passou o vídeo anterior sem entender a equação da reta nas duas formas, geral e reduzida, eu sugiro que você volte o vídeo e tente verificar quando eu falo sobre essas diferenças, porque aqui a gente vai precisar, tá bom? Beleza. Quando a gente está trabalhando um sistema de equações lá no ensino fundamental, a gente está tentando ensinar para vocês como é que resolve um sistema, certo? Quando a gente chega no segundo ano do ensino médio, a gente percebe que alguns sistemas não são possíveis de resolver, né? E alguns outros são até possíveis, porém a gente não consegue determinar uma solução única. Se você passou do segundo ano e não aprendeu sistemas, tem aqui uma coletânea de vídeos nesse canal que eu falo sobre sistemas lineares, certo? Inclusive ela está em construção. Se você não entende, nunca não lembra ou nunca viu sistemas lineares na sua vida, dá uma olhada, tem aqui uma playlist falando sobre sistemas lineares. Eu sugiro até que você veja matriz e determinantes antes de ver sistemas. Isso é, para quem está querendo realmente estudar matemática, né? Isso é importante, porque você vai aprender de onde vêm as ideias, né? A matemática sempre é uma construção, é uma escadinha. Então, para você poder entender o último degrau, né? O degrau supremo, você precisa passar por outros degraus anteriores, né? Degraus ou degraus? Degraus ou degraus? Enfim, bora lá. Aqui, nós temos três sisteminhas e a gente vai classificá-los em SPD, SPI ou SI. SPD é sistema possível e determinado. É quando você resolve um sistema e encontra uma enupla, por assim dizer, né? Um conjunto de resultados reais, certo? E é aquele único que você encontra, é o resultado e acabou-se a história. O sistema possível e indeterminado é quando você pode resolver o sistema, mas o resultado sempre fica em função de uma das variáveis. Então você pode substituir um valor qualquer e encontrar infinitos resultados. Já o sistema impossível, o SI, né? Ele é quando você tem, basicamente, eu vou dar uma dica para você entender, é quando você tem duas equações que elas de um membro, do primeiro membro é idêntico ou múltiplo, e o segundo membro é distorcido, é diferente. Você vai entender isso até o final do vídeo, mas preste atenção. Primeiro, você tem que saber que se a equação é uma equação que tem incógnitas com expoente 1 e tem só duas incógnitas, então isso aí representa uma equação linear e, além disso, é uma equação de uma reta, certo? Então, veja só, tem duas incógnitas, x e y. Todas duas estão com expoente 1, não está aparecendo expoente. Então, isso significa que ela é uma equação linear, certo? Se tem só duas incógnitas, significa que ela está num plano. E se ela está num plano, isso vai descrever uma reta linear de retas, tá vendo? Linha linear reta, é isso aí. Então, aqui eu tenho uma equação de uma reta, aqui eu tenho uma equação de outra reta, e elas estão no mesmo plano, certo? Então, elas podem se cruzar, ser paralelas, ou serem as mesmas. A mesma, né? Serem a mesma, uma e a outra. Isso significa que quando elas se cruzarem, vai ter um ponto em comum entre as duas, certo? Se tem um ponto em comum entre as duas, esse ponto é justamente o resultado do sistema, certo?
onde o x é a coordenada x e o y é a coordenada y. Quando você tem elas paralelas, uma do lado da outra, significa que elas nunca vão se tocar. Se elas não se tocam, não tem um ponto de interseção. Se não tem ponto de interseção, significa que o sistema é impossível de resolver. Você não encontra um ponto em comum entre elas. Agora, se elas são a mesma, só que está com nome diferente, o que significa isso? Significa que ela tem vários pontos em comuns. Tá entendendo? Então são infinitos pontos em comuns. Ou seja, essa reta você não vai encontrar apenas um ponto, você vai encontrar infinitos. Então, pega aí, vê se você consegue entender esse spoiler que eu acabei de dar e vamos trabalhar aqui esse sistema. Vamos lá. Primeiro vamos determinar o resultado para cada um. Aliás, por primeiro, né? Vamos por partes. Vamos por primeiro aqui. Então, nesse sistema aqui, para me resolver ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1 e vou somar com a segunda, a fim de eliminar o termo x, né? A incógnita x. Então, vai ficar assim. Vai gerar um sistema equivalente, um sistema semelhante. X mais 2y igual a 10. E aqui vai ficar menos 1 vezes x menos x mais x dá 0. Menos 2, né? 2 vezes 1, aliás, 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3, fica menos 5y, igual 10 vezes menos 1, dá menos 10, com 0, fica menos 10. Ou seja, y é igual a menos 10 dividido para menos 5, y é igual a 2. Pronto, você encontrou o valor do y. O x, como é que eu faço para determinar o valor do x? Hein? Como é que eu faço para determinar o valor do x? O x, basta eu substituir esse valor 2 em qualquer uma dessas equações. Eu vou substituir na primeira, então vai ficar x mais 2 vezes 2 no lugar do y, que é igual a 10. Ou seja, x é igual a 6. Por que 6? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vai passar para o outro lado negativo, vai ficar 10 menos 4, x é igual a 6. Beleza, ou seja, o coordenado resultado desse sistema é x6, y2. Certo? Eu vou colocar essas duas equações na forma reduzida para me poder determinar o coeficiente linear. O que vai me importar agora vai ser o coeficiente linear. Certo? Esse coeficiente linear ele vai me dizer onde é que a reta corta o eixo y. Certo? Então, a primeira aqui eu vou chamar de R, tá bom? E a segunda eu vou chamar de S. Então, vai ficar o quê? Na forma reduzida, x mais 2y igual a 10, essa é a reta R. Essa aqui não está nem na forma geral, tá bom? Para estar na forma geral, o 10 teria que estar do outro lado negativo e aqui igual a 0. Mas eu vou colocar na reduzida, que é o que me interessa. Então, vai ficar y igual a 10 menos x e tudo isso dividido por 2. Ou seja, y é igual a menos x sobre 2 mais 10 sobre 2, 5. Esse aqui é o coeficiente linear, é o n da reta R, certo? Vamos ao coeficiente linear da reta S. Então, S é igual a x menos 3y igual a 0. Tá bom? Então, y é igual... O x vai passar negativo, então vai ficar menos x sobre menos 3. Ou seja, y é x sobre 3. Ele não aparece o coeficiente linear, ou seja, o coeficiente linear dela é 0. Então, nesse caso aqui, isso implica que o n do S é 0. Tá bom? Isso aqui é importante você entender. Beleza. Vou colocar aqui num plano cartesiano. Eu vou fazer ele pequenininho aqui, só para vocês terem uma ideia. Só um esboço, viu, gente? Não vão me criticar pelo desenho, não. Beleza. O ponto de encontro das duas retas, né? O resultado é 6 e 2. Então, é 6 para x... 2 para y, ou seja, é bem aqui, tá?
A reta R toca o eixo Y no ponto 5. Então, mais ou menos aqui. E a reta S toca no 0, aqui. Ou seja, a representação das retas no plano cartesiano vai ser isso aqui, ó. Me perdoe não ter passado aqui em cima do ponto, mas eu não estou com a régua aqui. Pronto. Imagina aí que passou bem em cima do ponto. Tá aí. Ou seja, quando eu tenho um sistema que é um sistema possível de resolver e determinado, porque eu encontrei uma solução única, isso me dá um único ponto. Então, para que você consiga dizer se o sistema é possível e determinado, você não precisava resolver o sistema. Você só precisava determinar a posição das retas e se elas se encontrassem em um ponto, nesse caso o sistema seria possível e determinado. Você elimina essa parte aqui do cálculo. Você poderia trabalhar somente essa parte, colocar no plano cartesiano e observar ela, né, as duas retas se encontrando, e classificar ele como um sistema possível e determinado. Ou seja, para que você possa classificar um sistema, e se esse sistema já estiver desenhado no plano cartesiano, basta que você observe se as retas se cruzaram. Se elas se cruzaram, é porque esse sistema é possível e determinado. Então, sistema possível e determinado. Tá bom? Vamos para o próximo. Vou passar aqui uma retazinha. Separar. Vamos para o próximo. Nessa aqui, nós vamos verificar o seguinte. Vamos passar logo direto, não vamos resolver, certo? Nós vamos determinar qual é a equação de cada uma na forma reduzida, né? Eu vou chamar aqui de R e aqui de S. É o mais comum que você vai ver, é que fique nesse RS. Então eu vou colocar a R, que é x mais 2y igual a menos 4. Vou colocar na forma reduzida. Então vai ficar y igual a menos x menos 4 dividido por 2. Ou seja, y é menos x sobre 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Certo? Então esse aqui é o coeficiente linear. Certo? O angular é menos 1 sobre 2. Já na reta S, nós teremos o seguinte. Vou isolar o y, né? Vai ficar, aqui nós temos menos 2x, menos 4y igual a 8. Eu vou isolar o y, vai ficar y igual. Vai passar o menos 2x para o outro lado, vai ficar positivo, certo? O 8 já estava lá positivo, vai ficar somando. E eu vou passar o menos 4 dividindo. Quando você faz a separação e a divisão, vai ficar 2x sobre menos 4, você vai ter que simplificar. Então vai ficar x sobre menos 2. E o 8 dividido para menos 4 dá menos 2. Observe o seguinte. Nesse caso, a reta R, essa aqui, passa justamente no menos 2, certo? No menos 2 do y. Então passa bem aqui. E a reta R, ou a reta S, também passa no menos 2. E para piorar, não é piorar, mas para deixar a coisa mais assim, cabulosa, o coeficiente angular da reta R é o mesmo coeficiente angular da reta S. Ou seja, elas são a mesma. Elas passam no mesmo ponto e têm a mesma inclinação. Então, tanto a reta ela é decrescente, tá, gente? Por conta do coeficiente angular que é negativo. Então, tanto a reta R quanto a reta S são a mesma.
Então elas têm vários pontozinhos em comum. Aliás, não vários, infinitos. Todos os pontos da reta R são pontos, obrigatoriamente, da reta S, porque elas são a mesma. Tem a mesma inclinação e passam no mesmo ponto. Ou seja, nesse caso, eu vou dizer que o sistema é possível, porém indeterminado, porque tem infinitos pontos em comum. Então, quando as retas são coincidentes, certo? Aqui ela é concorrente. Quando a reta é concorrente, o sistema é possível e determinado. Concorrente. Quando ela é coincidente, ela é possível e indeterminado, certo? Beleza, professor. E agora, o que vai acontecer quando o sistema for impossível? Como é que as retas vão se comportar no plano, certo? Isso é que vai me importar agora. Como é que elas vão se comportar no plano, sendo que o sistema vai ser impossível de ser resolvido. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Observe essas duas equações. X menos 2y igual a 7, 5x menos 10y igual a 5. Verifique que esse primeiro membro, né, o primeiro membro da segunda equação, é um múltiplo do primeiro membro da primeira equação. Se eu multiplicar o x por 5, vira 5x. E se eu multiplicar o menos 2y por 5, vira menos 10. Porém, se eu multiplicar o 7 por 5, era para virar 35. E no caso tem é 5. Para deixar mais claro para você, eu vou gerar um sistema semelhante a esse. Vou escrever a primeira equação e a segunda eu vou dividir toda ela por 5. Então, 5 dividido para 5 dá x. Menos 10 dividido para 5 dá menos 2. E 5 dividido para 5 dá 1. Lá nos vídeos sobre sistemas lineares, que eu estou trabalhando no segundo ano, você pode ver isso aqui melhor. Você pode ter uma visão melhor disso aqui. Agora veja o que eu quero que você entenda, o que é importante que você entenda. Veja que no primeiro membro, x menos 2y, no primeiro membro da outra também é x menos 2y. Porém, eu tenho a mesma expressão dando 7 e 1. Como é que eu tenho os mesmos dois números? Pense bem, como é que eu tenho os mesmos dois números, x e y, que colocados dentro de uma expressão, em um momento dá 7 e no outro momento dá 1? Como é que pode? Não existe isso. Esse sistema se tornará impossível. Até porque se você tentar resolver, olha o que vai acontecer. Eu vou tentar resolver pelo método da adição. Então eu vou ter que eliminar uma das duas equações. Aliás, uma das duas incógnitas. Vou multiplicar essa por menos 1 e somar com a de baixo, porque aí eu estou visando eliminar o x. Então x vezes menos 1, certo? Dá menos x. Com x dá 0. Aí vamos para o y. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2y com menos 2y também dá 0. Porém, 7 vezes menos 1 dá menos 7. Com 1 vai ficar menos 6. Aí eu te pergunto, como é que 0 é igual a menos 6? Isso acontece porque o sistema é impossível de ser resolvido, certo? O sistema é impossível. Agora, vamos ver, né, o que acontece com as equações das retas, certo? Na forma reduzida. Então, a reta R, novamente, a reta S aqui. Então, na reta R, eu vou ter o seguinte. X menos 2y igual a 7. Então, vai ficar x, aliás, y, tem que isolar o y, igual a menos x mais 7 sobre menos 2. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como x sobre 2 menos 7 sobre 2. Certo? E a reta S, que é 5x menos 10y, igual a 5, nós teremos na forma reduzida
y igual a menos 5x mais 5 sobre menos 10. Eu vou separar e eu vou ter x sobre 2, porque o menos 5 e o menos 10 eu vou simplificar e fazer o jogo de sinal. E aqui mais 5 sobre menos 10 fica menos 1 sobre 2. Quando eu coloco no plano cartesiano, olha o que acontece, né? Eu tenho a reta R que passa pelo ponto menos 7 sobre 2 do x, do y, aliás. Então, menos 7 sobre 2. Como ela é crescente, né? Já que o coeficiente A é positivo, eu vou fazer isso. E a outra reta, a reta S, passa pelo ponto menos 1 sobre 2 do y. Para melhorar a situação, o coeficiente angular da primeira reta é 1 sobre 2 e da segunda também é 1 sobre 2. Ou seja, o que significa? Que elas são paralelas, certo? Então, elas só estão passando em coeficientes angulares diferentes. Era para ter feito de vermelho, perdão. Elas só estão passando em coeficientes lineares, só tem coeficientes lineares diferentes. Elas só estão passando em pontos diferentes do eixo y, mas tem a mesma inclinação, certo? Esse ângulo é o mesmo que esse. Então, nesse caso aqui, elas nunca vão se tocar. Se elas nunca vão se tocar, ela vai ser sistema impossível, certo? Quando toca em um ponto, ela é sistema possível e determinado. As retas são concorrentes. Quando as retas são coincidentes, ou seja, elas são a mesma reta, o sistema é possível e indeterminado. E quando as retas são paralelas, o sistema é impossível de ser resolvido. Eu espero que você tenha conseguido entender. Se você entendeu, por favor, deixa o like. Se não entendeu, por favor, mais ainda, deixa a sua dúvida para eu poder tirar no próximo vídeo. Eu vou fazer mais um vídeo que complementa essa aula e a gente vai resolver uma questãozinha para que você possa entender melhor o que eu acabei de falar, beleza? Até já!